Amados, eu quero louvar a Deus, tá? Por esse privilégio de poder estar com vocês. Mais uma vez, eu estive num trabalho, se não me falha a memória, foi o mesmo trabalho, não foi? O mesmo trabalho. E estou tendo esse privilégio de retornar. Então eu quero agradecer a Deus, na pessoa do pastor que preside a convenção das Assembleias de Deus, que é a Comadésima, pastor José Alves Cavalcante. Sei que o pastor, ele não chegou ainda, estará à noite, mas como eu à noite não teria essa oportunidade de estar falando, quero desde já agradecer a pessoa do pastor José Alves Cavalcante, e de modo algum poderia me esquecer de citar o nome do pastor Raul, que é o pastor presidente aqui das Assembleias de Deus, nessa cidade maravilhosa que é Imperatriz. E eu quero louvar a Deus pela vida do pastor que preside este campo, não só o pastor como a sua esposa, e pedir na pessoa do pastor Ricardo, que é o vice-presidente, estenda minha gratidão, tá? O pastor Raul, obrigado, viu, pastor Ricardo? Obrigado de verdade. Quero louvar a Deus também pela vida do pastor Luaran, que me fez esse convite muito honroso. Estou muito feliz, muito grato de verdade por ter recebido mais uma vez esse privilégio de estar falando com vocês aqui na Assembleia de Deus sede, templo sede aqui em Imperatriz, onde o evento está sendo realizado. Obrigado, viu, pastor? No senhor, toda a equipe, em especial o pastor Fernando, que me foi no aeroporto me encontrar, me buscar e me deixar ali no hotel. Quantos querem ouvir a palavra de Deus, digam glória a Deus. Eu gostaria que você nesse momento fizesse como o pastor presidente ensina vocês, e pedir para que vocês se assentassem enquanto eu estivesse fazendo os meus agradecimentos, mas agora é necessário que você faça como o pastor presidente ensina vocês. Se ele ensina que na hora da leitura da Bíblia Sagrada vocês precisam colocar-se de pé, ponham-se em pé, se não, permaneçam sentados. Bom, se ensina em pé os que podem, por favor, em respeito ao ensino do pastor de vocês, coloque-se em pé. Abra sua Bíblia comigo na Epístola aos Gálatas, Epístola aos Gálatas, capítulo de número 5. Enquanto você abre a sua Bíblia na Epístola aos Gálatas, eu quero aqui desde já também transmitir a vocês uma saudação de paz da minha esposa, a irmã Cristiane, e também do meu filho Bernardo. Se vocês recebem a saudação de paz, digam amém. Vamos lá. Epístola aos Gálatas, capítulo 5, o versículo 16. Epístola aos Gálatas, capítulo 5, 16, está escrito: isto vos digo, andeis no Espírito, e não satisfareis os desejos da carne, porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e os do Espírito contra a carne, pois, opõem-se um ao outro, a fim de que não consigais fazer o que quereis. Porém, se deixardes que o Espírito vos guie, já não estáis sob a lei. Porém, se deixardes que o Espírito vos guie, já não estáis sobre a lei. Se você puder e quiser, diga amém. Tome seu assento, por favor. Amados, nós sabemos que Deus é muito grande, ao ponto de que a nossa capacidade de pensarmos, entendermos e procurarmos conhecermos é muito pequena. Então Deus precisa tornar-se de uma forma inteligível a nós, partindo já do início de que em nós mesmos não há capacidade de percebermos ou conhecer a Deus. Lembrando que esse passo de revelação de Deus a nós, e a única forma de nós chegarmos até Deus ou entendermos quem Ele é, está sobre a sua misericórdia e graça. É Deus que precisa desejar se revelar ao homem, e nós chamamos este princípio de cognoscibilidade, empréstimo da palavra cognição, que dá a nós a compreensão de que, para compreender Deus, Deus precisa tornar a sua presença perceptível aos humanos, porque nenhum homem, repito, insisto, nenhum ser humano é capaz de conhecer a Deus por sua própria vontade. Existem algumas formas de você perceber a existência divina. A primeira, através das Sagradas Escrituras. Quando eu leio os textos sagrados, através do mesmo Espírito de Deus, por misericórdia e graça,
há de tirar dos meus olhos a venda ou retirar as escamas, permitindo assim com que eu perceba Deus. Mas, para alguns seres humanos de coração endurecido, a leitura das Escrituras não é suficiente para provar ou perceber a existência divina. Então há uma segunda forma, que é a observação da natureza. Eu sei que pela idade de vocês, muitos têm esta vontade de ouvir constantemente podcasts, e com certeza viu discussões recentes entre criacionistas e evolucionistas. Lembrando para vocês que é uma discussão muito antiga. Eu mesmo, quando tinha 16 anos de idade, a produção literária sobre este tema de ciências versus religião era gigantesca. E tem sido trazido à baila uma discussão chamada de design inteligente. Eu vou um pouquinho mais além. Desde o período pré-socrático, através dos pensadores ou os filósofos da Grécia, discutiam-se duas coisas na filosofia no período pré-socrático: physis e arquê, natureza, e arquê, o ponto de partida, o uno, o elemento formador de todas as coisas, porque nada pode vir do nada. Para uns desses era o vento, para outros era a água, para outros era o fogo, e por aí sucessivamente, já conduzindo o homem à compreensão, mesmo que distante de Deus, que nada pode vir no nada. Existe uma coisa que é o ponto de partida, formação de tudo, e nós acreditamos claramente e sem dúvida que é Deus, o ponto de partida da formação de todas as coisas, pois no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e tudo que foi criado por intermédio do Verbo, e sem Cristo nada do que há poderia haver. Mas alguém, ainda que contemple a natureza, insista em dizer que isto também não revela e não dá condição a um homem de perceber a presença divina. Então nós temos um terceiro passo, que seria a história. Então vocês verão que ao longo da história da humanidade, Deus foi deixando pegadas, evidências da sua presença. Poderia citar várias, mas citarei uma. Houve um determinado momento que discutia-se se era verdade a guerra que houve entre Judá e a Síria. A Síria sob o comando de Senaqueribe, e Judá quando era reinado por Ezequias. Nós não tínhamos evidências históricas desse acontecimento, até que em determinado momento as escavações arqueológicas descobriram o palácio de Senaqueribe, e sobre as paredes do palácio vários poemas escritos, dentre eles as mesmas expressões que a Bíblia utiliza em Isaías são reproduzidas no parede de Senaqueribe, quando ele dizia acerca de Judá: e sobre Ezequias, rei de Judá, tomei 46 das suas cidades, encerrei ele dentro da sua fortaleza, como um pássaro preso na gaiola, porque não quis ficar debaixo do meu jugo. Entretanto, há alguém que diga que a história também não tem esta capacidade de revelar ou pedar ao homem a percepção divina. E por fim, o último, que seria a experiência, ou seja, quando a minha mão é muito curta e não consegue realizar um feito, mas a de Deus, bondosa e misericordiosa, traz esse feito à existência, constata, mostra que de fato Deus existe. Todas estas formas que eu acabei de descrever a vocês, ela nos dá a capacidade de perceber Deus. Agora, conhecê-lo, só uma dentre as quatro, que é através das Sagradas Escrituras. E nós, vocês, sabem muito bem disto, que um dos pilares da reforma protestante é sola Escritura. Ou seja, para nós, de 5 solas, uma delas é somente as Escrituras. Para nós, só as Escrituras nos dá a condição de dar continuidade no conhecimento acerca de Deus. E aí eu volto ao início. Quando eu começo a ler a Bíblia Sagrada, eu vou percebendo, pastor Luaran, que Deus ainda infinita em misericórdia vai se reduzindo a minha capacidade. Porque se Deus, de alguma forma, não se tornar simples, eu não serei capaz de compreendê-lo em sua imensidão e glória. Então Deus vai usar algumas palavras e algumas figuras para que eu possa entender quem Ele é, quem nós somos, e como essa relação se dá entre a igreja e Deus, entre os seus servos e o Senhor, entre os seus filhos e o Pai. Existem várias figuras, e eu sei que você sabe disto, mas não custa nada apenas
relembrar vocês, Ezequiel, capítulo de número 34, versículo de número 31, o profeta diz: vós, pois, ó minhas ovelhas, ovelhas do meu pasto. Logo nessa parte A, fica muito claro, segundo Ezequiel, capítulo 34, versículo 31, Deus é o pastor, nós somos as ovelhas. Evangelho segundo escreve Mateus, capítulo de número 13, parábola muito conhecida por nós, aonde descreve o joio e o trigo. Os crentes fiéis em Deus são o trigo, e aqueles que não vivem uma vida em fidelidade são comparados como o joio. Mateus capítulo 5, versículo 13 e versículo de número 14, vós sois a luz do mundo e o sal dessa terra. Ainda assim, Evangelho segundo escreve o apóstolo João, capítulo de número 15, eu sou, disse Cristo, a videira, e vós sois os ramos, e são enxertados em mim, e aquele que não dá fruto, eu corto, e ela é lançada no fogo. E por último, a que eu queria aqui de alguma forma, e de uma forma breve, conversar com vocês seria, segunda epístola aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 2, porque, disse Paulo, o zelo que tenho por vós, é um zelo que vem de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Repito, o apóstolo Paulo, na segunda epístola aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 2, dirá claramente: porque eu tenho vos prometido entregar como uma noiva virgem a um único marido, e este marido é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, de tantas figuras, a que eu quero dar ênfase para nós chegarmos em Gálatas é esta relação que Deus quer que nós, o seu povo, tenhamos a sensação também, assim como uma ovelha, assim como luz, assim como sal, assim como varas, também tenhamos a sensação de sermos uma noiva. Redobre a sua atenção, porque ao longo dos textos sagrados, o seu povo jamais será uma figura masculina. A igreja, nessa relação e nessa figura matrimonial, sempre é a esposa, sempre é a noiva, sempre é a amada, e Deus sempre é o marido. Essa ideia de casamento, pastor Fernando, não é uma ideia do Novo Testamento. O profeta Isaías, no capítulo de número 54, versículo de número 5 diz: porque teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o teu Redentor. Percebeu? Seja no Antigo Testamento ou nas páginas do Novo Testamento, está se relacionando com Deus. Deus quer que essa aliança com Ele seja também semelhante a um casamento, onde Israel era noivo e hoje a igreja é a noiva, prometida a um único marido, que é Cristo Jesus. Bom, se você está me ouvindo com atenção, a única coisa que eu quero recordar a vocês, e não é que vocês não saibam disto, é que existe uma pequena diferença entre o casamento praticado no Oriente Médio e o casamento praticado no Ocidente. Existem várias diferenças, na verdade, mas eu vou destacar só uma para ganharmos tempo, que é a questão de um documento nupcial chamado de Ketubá. Pastor, o que é Ketubá? A Ketubá não está nas páginas da Bíblia Sagrada. A Ketubá é um documento feito para que os cônjuges declarem um ao outro aquilo que deve ser feito. Se não me falha a memória, é o marido que declara à esposa o que ele fará por ela ao longo do casamento, tendo obviamente duas cláusulas pétreas, que seria: eu vou proteger você e eu vou prover a você. Precisa assinar esse documento, porque lá no Oriente Médio Próximo, a ideia de casamento não é uma ideia apenas romântica, mas uma ideia contratual, onde duas pessoas, para viver bem, devem estar cientes dos seus deveres e dos seus direitos. Aqui no Ocidente é diferente. Aqui no Ocidente, quando eu me casei com a irmã Cristiane, não havia uma Ketubá para eu assinar com ela, não havia um documento onde eu declarei a ela o que faria por ela, e de forma e ela também, não havia um documento que ela se declarava o que faria por mim, porque no Ocidente
a base que consome o casamento, que consuma o casamento, melhor dizendo, é o amor. Então o amor, segundo Paulo diz, quando não é fingido, ele é capaz de suportar todas as coisas e possibilita as duas pessoas caminharem juntas, uma do lado da outra. O que eu quero destacar? Seja pelo contrato, seja só pela base do amor, as duas bases estão centradas no mesmo princípio. Quem ama tem direitos, quem ama tem deveres. Quem tem deveres e direito ao longo de uma relação, se não amar a outra parte, também não dará certo. Então toda a relação para funcionar, o pilar, a base, o primeiro passo é sempre o amor. Alguém está me ouvindo? Diga amém, por favor. Ora, pastor Carlos, se a base do relacionamento entre um homem e uma mulher para dar certo é o amor, então obviamente dentro da relação entre a igreja e Deus, o amor também é uma das bases fundamentais. Concordo com você. Segundo escreve Mateus, o próprio diz que em determinado momento alguém pergunta a Cristo e Cristo responde: esse é o primeiro mandamento. Se você quer saber como você deve cumprir o contrato, é só assim o primeiro passo. Você deve amar a Deus, não só com a boca, mas de toda a alma, de todo o pensamento, de todo o coração, com o espírito, com as mãos, com os pés, com a vida. E se você amá-lo assim, um segundo semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olhe para cá, mocidade, olha o que o texto está dizendo. Se você ama a Deus, você é capaz de cumprir aquilo que Ele ordena. Repito, quem ama entende que o sorriso na boca do outro também é o seu sorriso. Se o amado sorri, a noiva também sorri. Se a noiva sorri, o amado também é de sorrir. Toda relação é pautada nisto. Só faço o que agrada o outro se o outro for o alvo do meu amor. E o amor aqui tem que ser o ágape, um amor sem interesse, o amor que não é fingido. E você diz, então tá fácil, pastor Carlos, viver com Deus é só amá-lo, e eu amo. E olha, eu não estou sendo irônico, até porque Deus me livre tratar a igreja do Senhor com ironia. Eu assino embaixo e creio, com os olhos bem abertos olhando para vocês, que vocês amam a Cristo. Se vocês não amassem, vocês não estariam aqui numa tarde tão maravilhosa, com um calor desse, podendo fazer outras coisas, mas vocês optaram, ao invés de se deleitar em qualquer prazer passageiro, vocês saíram das suas casas, das suas cidades, e vieram para a Imperatriz, não para passear, mas para dar a Deus aquilo que só Deus merece receber: toda a honra, toda a glória, toda a força. E quem concorda que veio para adorar, levante a sua mão e diga glória a Deus essa tarde, para confirmar o que eu vos digo. É óbvio que vocês amam a Deus, porém o amado não é o pastor Carlos, não é o pastor Luaran, não é o pastor Fernando, não é o pastor Raul, com todo o respeito que tenho, é a Bíblia Sagrada. O amado dirá para a amada como é que ele se sente acerca do nosso amor. Evangelho segundo escreve João, capítulo 3, versículo de número 19. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Olha aqui para o pastor Carlos, olha o que o amado está dizendo. A luz veio, o marido veio, mas por alguma razão a noiva do marido, a prometida ao marido, não só gosta do marido, mas prefere amar as trevas. O que me é curioso, pastor Luaran, é que a palavra amor aqui no texto do versículo 19, ela tem um campo semântico de 5 sentidos. Então nós podemos aqui, obviamente, se é semântica é sentido, mas nós temos aqui 5 sentidos para a palavra amor no versículo 19. Dentre estes, opta pela compreensão de deleite, deleitar-se. Então o que o amado está dizendo? Que em vez da amada se deleitar só na luz, por alguma razão, essa amada, ela também gosta de se deleitar nas trevas. E aí fica a seguinte pergunta:
como é diante de um marido tão espetacular. A gente se esfrega nas trevas. Restante do versículo 19: porque as suas obras eram más. A palavra má aqui, ela tem um sentido tão forte, que por vezes também é coligada na Bíblia Sagrada, ligada ao próprio Satanás, espírito da maldade, espírito ímpio, que nesse contexto tem a ver com lei moral. Tem a ver com que tipo de lei, irmãos? Muita boca, pouca voz. Tem a ver com que tipo de lei? Eu não vou explicar para vocês, porque eu sei que vocês sabem disto, a diferença de ética para moral. Mas a grosso modo, só para lembrar vocês, ética é um princípio estabelecido. A moral só existe por conta da ética. Então vamos ver aqui. Vamos supor que eu vim de muito longe a pé e eu estou morrendo de sede. O fato de eu estar com sede, pastor Ricardo, não me dá liberdade de meter a mão no copo e de beber a água no copo. E por que não te dá liberdade, pastor? Porque eu não sei de quem é esta água, não sei se tenho direito a ela. Então qual é a ética? Antes de beber o que não é seu, pergunta se você pode beber a água. Possa ser que alguém comprou, possa ser que há um dono. Então quando é que a moral existe? Quando os meus desejos são confrontados por um princípio e eu tenho que avaliar se vou quebrar o princípio para satisfazer os meus desejos ou se amarro os meus desejos para satisfazer o princípio. E esta é a briga da conversão. Qual é o princípio da conversão? Não vivo mais eu, mas Cristo é quem vive em mim. Logo, o amado está dizendo: o casamento tinha tudo para dar certo, mas todas as vezes que somos confrontados, ou na maioria das vezes, quando somos confrontados entre desejo, entre princípios e entre desejos, por algum motivo a gente se inclina mais para os desejos do que para o nosso amado. Prova, pastor, Romanos capítulo 7. O bem que eu quero fazer, nem sempre faço, mas o mal que eu não quero, acabo cometendo. Miserável homem que sou, disse Paulo, quem me livrará do corpo desta morte? Pastor, tome cuidado com as suas palavras. Você quer dizer que nessa relação matrimonial, entre nós e o nosso Deus, entre nós e Jesus Cristo, entre nós e nosso Senhor, há uma terceira figura? Há um amante aí que quer destruir meu casamento? Não sou eu que digo, é o profeta Oséias. Oséias capítulo 4 diz claramente: o meu povo consulta o pedaço de madeira e a sua vara lhe dá resposta, pois um espírito de prostituição. A palavra prostituição usada por Oséias vem do verbo zanum. Zanum em hebraico é prostituir, fornicar ou adulterar. O que o texto está dizendo? Se depender do amor da noiva, esse congresso não seria realizado. Se dependesse do amor da esposa, nós jamais sentiríamos a presença dele, porque todo dia o pastor Carlos, que dos pecadores é o mais terrível, peca por palavras, por atos ou por intenção. Sou pecador na essência e sofro de depravação voltada à herança adâmica. Então como é que o casamento funciona, pastor? Como é que o casamento é sustentado? Não é por nós, não é na nossa força, mas é pela graça concedida por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Este é o tema da epístola aos Gálatas, graça. Assim como a graça tem ênfase na epístola aos Romanos, a graça também terá ênfase na epístola aos Gálatas. Agora olhe para mim, porque isso é espetacular. Paulo, quando escreve a epístola aos Gálatas, está discutindo com os judeus que queriam forçar a igreja a ser circuncidada. Então Paulo diz: irmãos, não façam a circuncisão. A circuncisão era o sinal da antiga lei. Se vocês se circuncidar, são obrigados a guardar a lei inteira. E ainda assim, em Gálatas capítulo 3, a partir do versículo 6 ao 14, Paulo também dirá: aquele que não cumpre aquilo que está escrito no livro da lei
também é maldito, porque está escrito: maldito é aquele que não cumprir tudo o que está escrito na lei. Percebeu? Qual é a preocupação de Paulo? Se você, mocidade, é capaz de agradar a Deus todo o tempo, para que a cruz? A cruz não é necessária, a cruz não vale de nada, e Cristo, segundo Paulo escreve em Gálatas, morreu de forma desnecessária. Então a cruz só é necessária porque o pastor Carlos não é capaz de agradar a Deus o tempo inteiro. Então como é que a relação é agora? Por fé, porque agora somos salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Eu preciso continuar perguntando. Alguém está me ouvindo? Diga glória a Deus aí, por favor. Nós chegaremos lá, não se canse. Eu sei que o calor às vezes atrapalha, mas olhe para o pastor Carlos aqui, e a gente já vai começar a mergulhar, eu prometo. Olhem para mim aqui. O que Paulo está dizendo por fé? A palavra fé não vem do grego, a palavra fé vem do hebraico, emuná. Emuná vem de um radical, vem de um substantivo, é um substantivo feminino, que vem da palavra que significa edifício firme. A fé não é energizar pensamento, pastor. A fé é quando você se torna inflexível. Qual é a ação de fé? Quando o meu desejo é confrontado por um princípio, e eu fico nesse impasse, a minha carne e o espírito, a minha carne e o espírito, agradar a Deus ou a minha carne, agradar a Deus aos meus desejos, agradar a Deus ou a minha vontade, e eu nego a vontade da minha carne, é sim a maior manifestação de fé. Por isso Paulo diz: cuidado, não deixe que a vossa liberdade dê ocasião à carne. O que eu tenho que fazer então, Paulo? De estar ciente que todo 2024, até chegar no outro ano, até Jesus voltar, sempre será assim. Haverá uma guerra. Haverá o quê? Haverá o quê? O espírito contra a carne, a carne contra o espírito. Um opõe-se contra o outro, a fim de que não consigais fazer o que quereis. Deixa eu explicar. Meu amante, pastor Luaran, não é o diabo. O meu amante é a minha própria carne. Batalha espiritual não é bater num ser de chifre e de cauda. Isto não é batalha espiritual. Isso é Hollywood, isso é filme, isso é cinema. O que é batalha espiritual? Batalha espiritual é a mortificação da carne. Olha o que diz a Bíblia: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Qual é o passo para vencer o diabo? Sujeitar-se a Deus. E o que é sujeitar a Deus? Matar a própria carne. E o que é matar a própria carne? Você morrer para você mesmo e viver para o Senhor. E o que é viver para o Senhor? Perder vontade e desejo. A igreja só sofre do diabo 2 ataques. O diabo só pode atacar a igreja maranhense tentando e acusando. E diz a Bíblia: não somos tentados por coisa alguma, a não ser pelo que desejamos. Se eu morrer, pastor Luaran, eu não desejo nada. Então quanto mais morto eu sou, mais sujeita a Deus eu fico, mais a carne para de existir, mais o diabo é envergonhado, e mais Deus será glorificado na face da terra para a glória do seu santo e bendito nome. Pronto, chegamos aonde queríamos, e eu prometo que concluo. Era aqui que eu queria chegar. Pegue tudo que eu expliquei para vocês e vamos jogar aqui na Bíblia Sagrada. Rapidamente pegue a sua Bíblia. Eu desafio você a pegar a Bíblia agora, e abre em Números, capítulo de número 22. Rápido, abre Números, capítulo 22, para nós mergulharmos. Não se esqueça do que eu acabei de descrever a vocês. Números, capítulo 22, abra a Bíblia, Números 22, versículo de número 6, vê se não está escrito assim na sua Bíblia Sagrada. Por isso peço-te, vem agora, amaldiçoa-me a este povo, porque é mais forte demais para mim, para que eu possa vencê-los, feri-los e expulsá-los da terra.